Nesse vídeo eu vou falar sobre o cancelamento de ruído no Pulse Áudio, e isso vai interessar mais para aquele pessoal que trabalha com produção de áudio e vídeo no Linux e está tendo dificuldade com o plugin do Pipewire para esse tipo de situação, e também não está conseguindo fazer esse plugin funcionar no Pulse Áudio. Então o Pipewire era uma versão, é um servidor de som mais atualizado, né? Só que, sinceramente, eu não gostei do Pipewire, principalmente na parte de captação de microfone, que já que eu uso um microfone perereca, talvez quem use um microfone daquele de 400, 500 pratas, não vai ter esse tipo de problema. E mesmo assim, o próprio OBS ele tem um filtro de ruído lá em que você pode fazer a diminuição desse tipo de problema. Mas, se você quer assim, uma coisa mais wide system, quer dizer, não é só pelo OBS, você quer colocar isso também no seu sistema, porque você não vai usar só o OBS para fazer produção de vídeo, você pode fazer produção de áudio usando o gravador do próprio Linux, e você tem então como fazer com que o microfone funcione a partir desse filtro do sistema, sem precisar fazer nenhuma outra gambiarra aí. Aí o problema é que esse filtro do Pulse Áudio ele não anda funcionando, pelo menos a ativação dele, do modo normal, que eu mostrei em outros vídeos aí no canal aí, simplesmente ele não está funcionando porque precisa algum daemon rodando por baixo e tal. Então, tudo que é teste que eu fiz funciona no Debian 11 sem problema. Quando vai para o Debian 12, aí caga o negócio todo. Aí como é que você sabe se você está usando o Pipewire ou o Pulse? No caso aqui é o Pulse, você vai digitar esse comando aqui, ó. PCCTL, se não, aí dá um tab. Se não aparecer mais nada aí no PCCTL, por exemplo, isso aqui, ó, é porque você não está com um Pulse Áudio instalado. Então, você vai ter que instalar esses programas aqui, ó, esses pacotes aqui. Aqui eu estou fazendo no Debian, mas você pode fazer no Debian mesmo. Isso aqui é uma máquina real. Você pode fazer também no Arch e em outros aí. Você tem que instalar esses pacotes aqui, ou adaptar esses pacotes à sua distribuição aí, mas só instale isso se por acaso não aparecer um aviso dizendo que vai desinstalar o Gnome Shell e outros pacotes aí, senão vai peidar o seu sistema todo. As distribuições estão meio que amarrando a instalação desse Pipewire como pacote padrão. Aí, nessa situação, já é para usuário mais avançado, você pode mandar fazer a instalação assim mesmo. Quando você reiniciar a máquina, você vai ficar sem o prompt. E aí você dá lá um apt install Gnome, Desktop Environment, ou então o GDM3, que aí os pacotes vão ser recolocados de novo e vai ser mantido lá o Pulse Áudio. O Pipewire ele também tem um plugin lá para cancelamento de ruído, só que eu usei, mas não gostei muito não. Ele não tira o ruído de fundo, ele simplesmente para de captar o som do microfone quando você para de falar. Então ele funciona mais ou menos ao estilo de um sistema de circuito fechado de televisão. Você tem lá no programa um ponto de captação das imagens que você pode... O sistema está gravando o tempo todo na circuito fechado de televisão. Mas quando entra a detecção de movimento, você programa o algoritmo, né, para ele gravar 3 segundos antes de detecção do movimento e 3 segundos depois que parou a detecção de movimento. Então, a captação do áudio é mais ou menos assim. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, assim, desse jeito. Então, esses espaços entre essas palavras, eles vão... O microfone ele vai cortar esses espaços e fica estranho pra caramba até você chegar a um ponto lá de você, na configuração lá do arquivo, você chegar a um ponto de equilíbrio para você não ficar com a sua fala cortada, porque o gravador, o microfone ele vai começar a gravar depois que você começou a falar e vai parar de gravar depois que você parou de falar, ou para antes de você terminar de falar. Então fica assim um som meio picotado, mas o sistema funciona. O negócio é achar um meio termo. Aí tem que testar, e eu não tive muita paciência com isso não. Depois eu faço um vídeo aí sobre esse lance aí no Pipewire, em que esse tipo de cancelamento de ruído, porque o Echo Cancel ele não funciona no Pipewire. Aí quando você está com um Pulse Áudio instalado, você vai digitar isso daqui. Deixa eu ver aqui, né?
Pulse Audio, né? PC, não, PACTL. Aí você sabe que ele está instalado aqui. Tá aqui, ó, simulando o servidor. Pulse Audio rodando sobre o Pipewire. Então, é essa situação aqui que a gente precisa. Então, como é que se faz a instalação desse filtro no Pipewire? Você simplesmente, eu vou vir aqui na minha cola, porque senão eu vou ter que ficar procurando os arquivos aqui na minha máquina. Você vai editar esse arquivo aqui, ó, sudo nano etc pulse default pa. Vamos fazer aqui. Default pa. Aí você tem um montão de bagulho aqui, e você vai colocar isso daqui antes desse no fail, essas linhas aqui. Na verdade, aqui está desabilitado porque não funcionou no Deb. Então vamos para a minha cola lá. E você tem que colocar essas linhas aqui. Essa aqui eu deixaria marcada, porque eu não quero que a saída de som seja pelo echo cancel. Eu quero só que o source, quer dizer, o microfone, seja echo cancel. Aí você, Ctrl X, reinicia a máquina e você tem que vir aqui para essa parte aqui desse jeito. Tem que ser saída, fone de ouvido, e entrada, o echo cancel. Tanto que se eu colocar a entrada de echo cancel com a entrada de microfone normal, esse som que a gente está vendo aqui, ele vai vir aqui para cima, sem nada aparecendo. Né? E se eu for ver a gravação, ela vai estar... Eu acho que, se eu não me engano, tem até um ou dois vídeos aí que foram gravados nessa situação. No Windows, você tem também, dependendo do driver da placa de som, você tem lá a opção de você usar o cancelamento de ruído, tudo tranquilão, mas no Linux não tem essa facilidade, não tem essa facilidade já direta aqui na parte de som para você fazer esse tipo de situação. Se eu não me engano, eu vi, ou foi no Manjaro ou foi no Linux Mint, que a parte do painel de controle, ele tinha uma opção lá de cancelamento de ruído. Agora eu não sei. Também não sei se funciona, porque eu não gosto dessas distribuições aí. Eu gosto do Debian e do Arch usando o KDE ou o Gnome. Mas vamos lá. Então deveria ser a situação. Aí, quando não acontece, quando o plugin não é carregado, ele só aparece assim, fone de ouvido, que é o que eu estou usando aqui, né? Ou saída de som normal, e aqui entrada de microfone comum. Então não funcionou a situação que eu queria. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai criar, então, um arquivo em que você pode fazer a ativação do echo cancel por demanda, quer dizer, você clica, vai ser criado um atalho, entre aspas, né? Um aplicativo para você clicar nele e ele ativar, ou então você pode colocar esse aplicativo na inicialização do sistema, e você vai ter sempre, quando você ligar a máquina, o plugin funcionando. Então você vai fazer o seguinte: a gente vai criar o arquivo. Cadê? A gente vai criar esse arquivo aqui. Não. Vai chegar e vai criar esse arquivo aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Ctrl X, vai ser nano. Ou o nome que você queira dar aí, né? Na sua raiz mesmo aí do sistema. Você vai colocar esse conteúdo aí que vai estar também na descrição do vídeo. E aqui, essa última aqui, isso aqui vai fazer com que o echo cancel seja ativado só no source, que é o microfone, né? E o default sync, que é a saída de áudio, vai ser na própria saída de áudio. Ele não vai ser o echo cancel do sistema lá. Você vai dar um pack CTL, vai dizer assim, CTL, o info, e você vai copiar essa opção aqui do destino padrão. Bom, isso aqui tudinho, né? Vem aqui, esse destino todinho, e você vai colocar aqui nesse pack CTL, set default sync, ao saltar, tá. Aí Ctrl X, você vai dar um chmod mais X echo cancel, e depois vai digitar esse comando aqui. Vamos lá. Você vai digitar, cadê? Esse comando aqui, ó. Sudo install echo cancel user local B. Então, entre aspas, né? O script echo cancel já está instalado. Se você chegar e botar e digitar echo cancel, ele já vai ativar para você aí o seu sistema. Mas quando você reiniciar a máquina, ele volta ao que era a situação antes. Então, você deixar isso aqui já mais diretão, você vai criar esse arquivo aqui, ó, no ponto local, share application echo cancel, desktop, e vai colocar esse script aqui, esse script inteirinho aqui. Aí Ctrl X,
Aí, no KDE ou no GNOME, você vai lá na parte de inicialização de programas e coloca esse... Cadê o nome que eu dei aqui? Esse nome aqui, ele vai aparecer aqui para você. Aqui eu coloquei outro nome, eu botei como... Deixa eu ver se eu acho aqui. Cancelador de ruído do Pulse Áudio. Aí, então, nesse aqui eu coloquei como o nome de cancelador de ruído, que seria aqui, né? Cadê ele? Aqui. O conteúdo dele, vamos lá. Nano.local. Então aqui é o nome que eu dei para ele, cancelador de ruído do Pulse Áudio. E aqui são os demais, né? Parâmetros. Então, quando você for usar o Pulse Áudio, se você for precisar dele, basta você vir lá no seu menu e vir aqui e pimba, e vai aparecer exatamente isso daqui. Ele vai ficar no fone de ouvido e esse aqui no Echo Cancel já ativado aí. Se você quiser que ele seja ativado sempre que você liga a máquina, é só colocar então esse atalho na inicialização do seu sistema e você não precisa ficar procurando então para fazer esse tipo de ativação manual na sua máquina. É isso aí, né? A gente se virando como pode para continuar usando os programas que a gente precisa e gosta. E esse aí é o nosso vídeo. Né? Então, aquela história de sempre, se você gostou ou não gostou, já sabe o que tem que fazer. Né? Não assina, não peida, não fuma, não faz porra nenhuma que tô cagando. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!